Bom dia, igreja. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Salmos 42. Temos aí também no nosso guia litúrgico. Fique à vontade para acompanhar. Vamos continuar falando sobre Salmos, mais 2 semanas frente também. Esse Salmos, ele é um Salmos diferente do que muitos líderes pregam ou achamos do Evangelho. É curioso porque nós passamos durante a nossa vida diversas batalhas e lutas, que por vezes, em algum momento, achamos que é o fim. Achamos que a dor é tamanha que nós não podemos suportar. Angústias tão profundas que parece que o coração vai explodir do peito. Por vezes, acha que é melhor se isolar, se esconder. Ou até mesmo o desejo da morte. Talvez, se passamos por vergonhas tão profundas que preferimos desistir da própria vida. Passamos a olhar para as circunstâncias e pensamos: será que é possível ser feliz de novo? Ter alegria novamente? E não só isso, como se não bastasse a nossa dor, como se não bastasse o nosso sofrimento. Há aqueles que zombam, que tiram sarro da situação, ou até mesmo duvidam. Coloca em xeque até mesmo se de fato você é um cristão. Poxa, mas você não é evangélico? Você não é cristão? Você não vai para a igreja? Como é possível você estar passando por tal situação? Como é possível você estar vivendo algo desse tipo? É algo parecido com isso que o salmista se encontra. Parece que o Senhor o esqueceu, mas só parece. Que antes de nós lermos, eu gostaria de orar junto com vocês. Pai Celestial, glorioso seja o teu nome para todos sempre. Nós, como igreja, nos reunimos diante do Senhor e da tua doce palavra. Fale conosco nessa manhã. Trate nossos corações, nossa mente, nossa alma. Traga-nos, Senhor, a convicção e a certeza das tuas promessas, a convicção e a certeza de quem o Senhor é. E que possamos, Pai, ser moldados e ensinados por ela. É isso que te pedimos essa manhã. Em nome de Jesus, amém. No cabeçalho aí, antes de lermos, ele começa com algo interessante. Para o mestre de música, Masquios dos Caraítas. É interessante isso. Antigamente, os salmos, ele não era apenas lido. O Fabrício falou um pouco sobre isso. Ele era cantado no templo. O mestre de música era um diretor musical, espécie de maestro. Ele organizava o coro, instrumentais, ensinava melodia, tinha adoração.
Maskil tá ligado a uma palavra que tem a ver com um poema. É um termo hebraico. É uma música feita para meditar, refletir profundamente. Uma canção que traz sabedoria, uma lição de vida. É importante entendermos isso para entender por que qual que é a intenção desse texto. Os coraitas eram os filhos de Corá. Eles eram um grupo de levitas, de uma linhagem específica de Israel, que serviam como guardiões, como músicos oficiais do templo. Eles eram conhecidos por compor músicas que expressavam a busca intensa por Deus. Eles eram descendentes de um homem chamado Corá. Talvez alguns que já leram ali nós vamos ver ali que Corá, ele se rebelou contra Deus, contra Moisés no passado. No entanto, os filhos de Corá não seguiram o erro do pai e se tornaram servos fiéis de Deus. Essa instrução é como se fosse uma ficha técnica dessa música. Ela indica quem deveria reger essa canção, essa melodia. Qual o estilo dessa música? E quem são seus autores ou cantores? Sobre quem escreveu esses salmos? Existem algumas linhas que alguns vão dizer que foi o próprio Coraitas, outros vão dizer que foi Davi, mas independente do que você acredita, e eu não vou entrar nesse mérito, não vou gastar tempo com isso nesse momento, mas independente de quem seja, o importante é entender que o autor estava longe de casa. Ele estava longe do templo. Possivelmente estava acontecendo uma guerra civil. E possivelmente era pelo motivo de Absalão estar perseguindo Davi. Salmos 42, versículo 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista ele começa dizendo o tamanho do seu anseio por Deus. Ele compara esse anseio como de um cervo, como de uma corça, que grita, que anseia. Em algumas traduções ele diz como que brama, né? Brama por água. Ele compara o seu anseio por Deus. Mas por que ele usa especificamente esse animal, em meio de tantos outros animais? A corça, ele tem um olfato aguçado. Naquela região, onde o ribeiro e o riacho costumavam secar, que por vezes ficava completamente seco, eles conseguiam sentir o cheiro de água por quilômetros de distância. Porém, poderia acontecer de, ao sentir o cheiro, ao chegar nesse lugar, não ter água, já ter secado. Quão frustrante e desesperador é correr em direção com a certeza que encontrará algo e não encontrar. Ela necessita de água para sobreviver. Interessante que não é só para se hidratar que ela precisa de água. A hidratação faz parte, mas também ela precisa de água, porque ela começa a ficar desnutrida. Logo o seu corpo começa a soltar cheiros fortes denunciando a sua localização para suas presas. Conforme ele vai desnutrindo, ele vai ele se torna alvo fácil aos seus predadores.
Ela não só precisava de água para beber, ela precisava mergulhar nessa água para poder apagar, para poder para que os predadores não tivessem mais o seu rastro, para novamente estar segura, para novamente não ser mais um alvo fácil. Sem água ela morreria fatalmente, ou de sede, ou pelos predadores. Ela sabe que não tem como sobreviver sem água. Dá para entender o tamanho e a profundidade do que o salmista está dizendo quando ele cita ela? É muito mais profundo. Esse ansiar, esse bramar, descreve o som que ela faz quando desespero. Quando começa a se desesperar, quando a sua garganta começa a secar. E quanto mais procura, menos água acha, mais ela grita. Ela não quer só um pouco de água. Ela precisa mergulhar. Ela beber da água irá hidratá-la, mas mergulhar nessa água a tornará segura. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Em meio ao desespero, de uma costa, em meio ao desespero ao meio dessa loucura que ele está vivendo, desse desespero que ele está vivendo, o salmista, ele não blasfema contra Deus. Apesar do seu desespero, do seu temor, ele tem certeza: Deus continua vivo. Em meio à dor, em meio à luta, ele não esquece que Deus não está morto. Ele não está derrotado. Ele é poderoso. E não há ninguém que possa o deter. O salmista poderia estar em maus lençóis nesse momento. Mas ele tem uma convicção que a posição e o poder de Deus não mudaram. Continua intacto. Ele tem essa convicção em meio ao desespero. E ele tem uma convicção. Ele precisa desesperadamente estar seguro nesse Senhor. Tamanha sede esse animal tem por água. Ele afirma que ele tem pelo Senhor. Não é um desejo que logo passa. Ele depende dessa água. A vida dele depende disso. Ele tem convicção que sem o Senhor, ele é presa fácil. Que sem o Senhor não há vida. Que sem o Senhor ele está vulnerável. Repare que ele não diz que a vida que ele tem sede de bênçãos. Que ele tem sede de justiça. Ele diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É uma sede pessoal. É uma dor de quem sente falta de uma pessoa, de um relacionamento, de uma intimidade que foi interrompido pelas circunstâncias. Existiam muitas coisas que ele poderia sentir falta, meus irmãos. Ele poderia falar que está sentindo falta da família, de casa, de sua rotina, dos amigos, do seu conforto. Mas a sua falta é de um Deus vivo. É do Deus vivo. Ele pergunta: quando poderei entrar no templo do Senhor? Qual o motivo disso?
Qual o motivo de tamanha ofensa ao perguntarem a ele onde está o seu Deus? Tudo isso leva a crer que ele estava longe, como eu falei anteriormente. Ele estava longe do templo, longe de sua região. Logo longe da presença de Deus. Afinal, o Senhor havia orientado sobre o templo, sobre o local de culto, sobre o local de adoração que eles deveriam prestar culto ao Senhor. O seu desespero é porque ele não sabia se algum dia ele conseguiria voltar para o lugar de onde ele sentia, de onde ele entendia que era a casa do Criador, que ali ele tinha um relacionamento com o Senhor, ali ele prestava culto ao Senhor. Quando ele pergunta quando poderia entrar, está expressando uma saudade de um peregrino. Ele sente falta do seu ambiente. Talvez o cheiro de incenso, o momento do sacrifício, os cânticos de coral e multidão adorando junta. Na antiguidade, nesse período da história, os povos em volta também acreditavam que os deuses eram territoriais. Se o salmista estava longe, em uma situação de sofrimento, logo os inimigos concluíam: se seu Deus fosse forte, você estaria no templo dele. Se você está aqui, no exílio, sofrendo, é porque o seu Deus te abandonou ou o derrotaram. Doía ao salmista saber que o nome do Senhor era ridicularizado, que o nome do Senhor estava sendo motivo de zombaria. Ouvir isso para o salmista era terrível, era doloroso. Afinal, ele sabia o Deus que ele servia. As suas lágrimas o afogavam. Ele envolto a sua dor, ele afirma que seu alimento eram as lágrimas. Assim nos deixa muito claro que as coisas desse mundo perdem o sabor, para ele perdeu a cor. Nada mais o sustentava ou agradava. Sua única companhia, sua única dieta era a tristeza, era o choro. Tudo que o alimentava era esse choro. Tudo girava em torno dessa dor. Existem momentos na vida de uma pessoa que tudo que parece existir é a tristeza. Faz tanto tempo que se sente diante dessa dor, ou tamanha essa dor, que nem se lembra mais muitas vezes como viver sem ela. Mas o salmista, ele volta essa dor em oração a Deus. Mostra que o salmista ele não se tornou indiferente. Essa dor não o secou, não o matou espiritualmente. Evidencia uma alma regenerada. Um ímpio e meador pode amaldiçoar a Deus, pode blasfemar, mas aquele amado pelo Senhor, em meia dor, pode chorar e beber suas lágrimas enquanto clama pelo retorno da presença do Senhor. As lágrimas provam que ele ainda amava a Deus acima de todas as coisas. Ele sabia de onde viria a sua esperança. Versículo 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vemos um salmista em meio ao sofrimento, em meio à dor. Acho que... Ei, Som, ei. obrigado. Vemos um salmista sem um apetite físico e emocional, alimentando-se da própria angústia e do choro, mas em exercício da paciência e da esperança em meio ao caos. Ele chora diante de Deus e não longe de Deus. Ele, ao se recordar de como ele cultuava a Deus e de tudo que ele vivia, o seu coração se enche de angústia. Ele começa a lembrar como era bom, como era feliz e satisfatório estar diante da presença do Senhor, o adorando. O desespero de alguém que talvez que estava prestes a perder sua identidade. Não estava apenas longe de casa. Ele estava proibido de fazer a coisa que ele mais amava, que era adorar a Deus no templo. É como um músico talentoso. E quem é músico entende, né? Esconde a guitarra, o violão de um músico. Vai ficar doente. Alguém exilado da sua própria família. No tamanha dor. A alma do salmista está desesperada. Mas ele responde que ele está esperando em Deus. Ele tinha consciência que o culto público não era apenas um evento social. O culto público não é apenas um clube. Mas ele é onde Deus ordena suas bênçãos. Essa lembrança ao salmista tem um gostinho de agridoce, sabe? Uma alegria de lembrar, mas uma tristeza, uma angústia. Mas uma coisa o salmista sabia, que em meio ao caos, Deus não perdeu o controle. Aquele que o Senhor chamou, aquele que entregou a vida ao Senhor, mesmo quando se sente ferido, tem consciência que o Senhor, em sua infinita sabedoria, permitiu. E ainda assim se prostra diante desse Deus. O puritano Richard Sybes, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, ele fala uma frase interessante, que ele diz assim: a fé sabe que há misericórdia escondida sobre a face carrancuda de Deus. A fé sabe que há uma misericórdia escondida sobre a face carrancuda de Deus. Ainda que tudo esteja virado do avesso, e a convicção que o Senhor está sob o controle de todas as coisas, e assim Ele permitiu que acontecesse, ainda assim, sabemos que há uma misericórdia. O ainda desse versículo é muito especial.
O ainda desse versículo fala muita coisa. O ainda é o fim do túnel, é a luz no fim do túnel. O ainda é de alguém quebrantado, que tem consciência que é passageiro o que ele está passando. Pode estar afogado em angústias, mas o ainda é esperança. Ele tem convicção que o ainda depende de alguém muito maior do que qualquer circunstância. O ainda é um grito de alguém quebrantado, que sabe que a dor é passageira, mas o Deus que ele serve é eterno. O mundo chora diante das circunstâncias porque acha que é o fim. O eleito, ele chora porque sabe que Deus ainda não terminou a sua obra. Versículo 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra de Jordão, das alturas do Hermon, desde do monte de Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Esse texto mostra que ele estava na terra de Jordão e no Monte Hermon. Fronteiras extremas ao norte de Israel. O que isso indicava? Era uma região de floresta, de animais selvagens. Um lugar perigoso. Geralmente as pessoas só iam para esses lugares quando estavam fugindo de uma invasão estrangeira, de uma guerra civil. É como... O salmista nesse momento é como se fosse nós, um brasileiro, talvez um venezuelano, talvez é um bom exemplo do que está acontecendo atualmente, olhando para a fronteira, escrevendo com saudade, escrevendo com dor. Nesse momento, ele está diante das águas correntes do Rio Jordão. E existe um paradoxo com isso. Ele está cercado de água. Ele diz que a sua alma ainda tem sede. Ele está vendo a água física, mas sente falta de uma água espiritual, que só poderia encontrar no templo do Senhor. Um texto que se usa muito e muito mal interpretado é o abismo chama outro abismo. Esse texto ele é muito mal interpretado, por muitas vezes é mal utilizado. Usamos ele muitas vezes para tratar de caráter de uma pessoa, né? Ah, uma pessoa ruim chama outra pessoa ruim. O salmista aqui, o que ele está dizendo é que ele está se afogando. Como se ele estivesse se afogando em alto mar, e ele levantasse a cabeça para respirar e viesse outra onda. E ele levantasse a cabeça e viesse outra onda. Quem já passou por uma sensação de afogamento sabe do que eu estou falando. Quem já pegou cachoeira aí, quando começa a chover lá em cima na cachoeira e do nada vem a água, sabe do que eu estou falando. É uma sensação de afogamento. É uma onda atrás de ondas, ondas atrás de onda. O abismo representa o caos. Como se ele não soubesse onde começa, onde termina. Isso é uma descrição poética. Ele vê as ondas sucessivamente acontecendo. Quando resolve um problema, vem outro problema. Ele estava soterrado pelas circunstâncias. Ele estava vivendo um luto de uma vida perdida. Ele estava em um lugar estranho, sendo humilhado por inimigos, sentindo um vazio enorme por não poder estar no lugar que mais amava.
distante. Yes. Versículo 8. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Esse fiel amor, eu falei semana passada sobre isso, se eu não me engano. Mas essa palavra fiel amor está relacionado à aliança de Deus. É uma palavra hebraica que ela traz essa tradução, sobre a aliança de Deus. Um amor que não depende da minha performance. Um amor que não depende da performance do salmista. Um amor que não depende da fidelidade do salmista a Deus. É uma aliança que Deus fez com o homem. E ele não quebra a sua aliança. Esse é o amor fiel que está sendo falado aqui. O salmista, ele clama porque ele sabe que se Deus não tomar a iniciativa de conceder esse amor, ele continuará perdido em suas lágrimas. Ele tem a convicção que não conseguirá sair disso. O texto, ele fala sobre trazer de dia, sobre o sustento visível, uma proteção durante as suas tarefas. E de noite esteja comigo a sua canção. É como um consolo interno do Espírito Santo. Deus sustenta o seu eleito, tanto no trabalho quanto no descanso, tanto na clareza quanto na confusão. E ele deixa claro, Deus da minha vida. Ele tem convicção que ele é o dono. Ele tem convicção que ele é a fonte. Sua situação externa pode não mudar. Os seus problemas podem não mudar. As suas lutas podem não mudar. O seu choro pode não cessar. Mas ele sabe que ainda assim ele terá vida se tiver a Deus. O salmista não está pegando Deus de surpresa. O salmista não está informando algo para Deus que ele não saiba. Mas ele está orando para que a sua vontade se alinhe à de Deus. Para que o seu desejo se alinhe com o Senhor. Ele ora para lembrar das promessas. Porque a nossa mente corrompida pelo pecado e pelo abatimento é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de medos. A oração é um meio que Deus usa para aplicar o evangelho aos nossos corações aflitos. Onde nós alinhamos com a vontade dele. Ele reconhece que sua única segurança não é na mudança da circunstância em si, mas na fidelidade da aliança do Senhor. Que o acompanhará onde ele estiver. A nossa segurança, irmãos, não está no fim da tempestade. Mas o fato de que as ondas que nos cercam pertencem a Deus, que nos ama em amor eterno, e por isso nós podemos descansar. Em meio à dor, em meio ao choro, descansamos. Versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Interessante que ele fala, por que te esqueceste de mim? Por que ele diz isso? Existe uma
uma coisa chamada teologia de realidade factual e a percepção da fé. A factual. Nós temos algumas diferenças nisso. A realidade é que Deus é soberano e fiel. Ele jamais esquece os seus eleitos. A Bíblia diz em Isaías 49:15, que ainda que uma mãe se esqueça do teu filho, ele não se esquecerá. A percepção, o salmista está sobre o que os puritanos chamam de abandono espiritual temporário. Não é que Deus de fato o abandonou, mas lhe tira a sensação da sua presença, do consolo de sua graça. O motivo, por vezes, Deus faz isso para que nossa fé não se baseie em sentimentos, mas em sua palavra. Ao dizer minha rocha, o salmista afirma que Deus é o seu fundamento. Mesmo quando ele pergunta por que se esqueceste, ele está orando a sua dúvida para Deus. O que prova que, no fundo, ele sabe que Deus está o ouvindo. O salmista ele descreve uma dor tão profunda que ele afirma que os seus ossos doem. Os ossos representam essa estrutura do homem. Os ossos doer significa que ele não tem tido mais força. Tamanha a sua dor. Só quem já sentiu algo parecido com isso sabe. Pessoas que têm depressão. Eu, por vezes, eu tenho uma dificuldade. Quando eu fico muito nervoso, ansioso, meu corpo dói. Imagina os ossos doerem. Vai. E o salmista não sai para reclamar de Deus aos outros. Ele vai falar diante de Deus. Ele pergunta a Deus por que foi esquecido. Isso é o que nós chamamos de fé tenaz. Ele segura a mão de Deus, mesmo quando essa mão parece estar o empurrando. Essa fé ela é baseada em sentir ela não é baseada em sentir a presença de Deus, mas crer na palavra de Deus. No Salmos 42, o salmista sente que Deus o esqueceu, mas ele crê que Deus é a sua rocha. E quando ele segura a mão de Deus, mesmo parecendo que Deus está o empurrando, ter essa fé é dizer, as minhas emoções dizem que Deus está longe, mas as escrituras dizem que Ele está perto, então eu fico com a escritura. Eu não fico com os meus sentimentos. Eu não fico com a minha mente enganosa. Mas eu creio nas escrituras, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que minha mente queira pegar uma peça, ainda que meu espírito, ainda que eu chore, ainda assim eu fico com as escrituras. Essa é a fé que sobrevive à noite escura. Boa prova disso é Abacuque 3,16. Abacuque 3,16 diz assim, ouvi isso, e meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A fé comum ela precisa de provas. A fé comum ela precisa que fique te provando o tempo todo que aquilo acontece, que aquilo existe.
A fé tenaz não. Ela subsiste ainda que no deserto e no silêncio de Deus. João Calvino ele fala: a fé é a luz que brilha mais forte quanto mais escura é a noite. A fé é a luz que brilha mais forte quanto mais escura é a noite. Versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. O que ele faz aqui é muito interessante. Ele para de ouvir a si mesmo e começa a falar consigo mesmo. Ao invés de apenas sentir a dor, ele questiona a sua própria tristeza. Esse é um hino. Esse é um capítulo. Para que o povo de Deus, para que nós pudéssemos entender que apesar da nossa dor, está tudo bem. Apesar das nossas lutas, está tudo bem. Desde que você direcione a sua sede para o lugar certo. Na direção certa. A palavra esperar não é uma espera passiva, como alguém que fica esperando um ônibus passar a qualquer momento. Ela é uma esperança ativa, confiante. De alguém que descansa na soberania de Deus. Ele sabe que Deus controla o tempo, controla as circunstâncias. O salmista sabe que o seu sofrimento tem um prazo de validade, determinado pelo Pai. É como um sentinela. Quem já tirou serviço em quartel, ou quem já trabalhou de segurança, ou já trabalhou de noite, sabe? Mas é como um sentinela que tem a convicção que o sol irá raiar o dia seguinte. Que ele pode estar passando por uma noite, mas tem a convicção que logo amanhecerá. Não há dúvidas que logo amanhecerá. Uma convicção que ainda vai chegar. Que o ainda vai chegar. O ainda é a certeza da providência. O salmista, ao identificar seu coração, uma fábrica de ídolos e de medo, ele para de ouvir a sua voz, porque a voz da sua alma. Porque ele sabe que se ele continuasse a ouvi-la, o afundaria. Porém, se ele interrompe esse monólogo e começa a falar com ela, e ele pergunta por quê. Ele obriga a sua alma a prestar contas diante de Deus, da realidade de quem Deus é. Ele não se permite se tornar escravo dos seus sentimentos. Pelo contrário, ele submete seus sentimentos a Deus. O Salmos 42 não é de alguém que está feliz, mas de alguém que está destroçado. Longe de tudo que ama, mas que tem uma convicção que Deus é maior do que qualquer abismo, do que qualquer dor. Ainda que essa dor e esse abismo tente afogar. É um texto extremamente honesto diante de Deus sobre uma saúde emocional do ser humano. Que por vezes, pela religiosidade, nós somos ensinados, ou por medo do que vão pensar, começamos a esconder.
E não temos mais a capacidade de chegar diante de Deus e pedir socorro. Como alguém destroçado. Em vez de orar ao Senhor, Pai, como eu estou destroçado, como eu estou fraco, como eu preciso do Senhor. Ora, como é bom tudo que tenho vivido. Não é honesto diante do Senhor. Para finalizarmos, meus irmãos, quero trazer alguns pontos sobre isso. A realidade da dor e a soberania de Deus. Como eu estava dizendo, algumas visões modernas dizem que um cristão não deve sempre estar sorrindo e que não há passar por lutas, não vai passar por dificuldades, não vai chorar. Isso é um grande engano. Que não pode, que sempre tem que estar sorrindo o tempo todo. Que não há momento de tristezas. Isso é mentira. É necessário entender que Deus, em sua soberania, pode permitir períodos de profunda melancolia. A dor vem para o crente e para o descrente. A promessa de Cristo nunca foi que nos livraríamos da dor. Não nesse mundo. Apesar de muitos falsos mestres pregarem isso, ensinarem isso às igrejas, isso não é verdade. Mas existe uma promessa que nós podemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Nós temos a promessa que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E é nisso que nós podemos nos agarrar. As lutas são passageiras, mas o amor de Deus dura para sempre. O seu amor é leal. É nisso que nós podemos nos agarrar. Devemos entregar nossos dias ruins e bons ao Senhor. Fazer isso é reconhecer sua soberania, a sua fidelidade. Estamos nesse mundo, meus irmãos. Mas devemos ansiar pelo dia da volta de Cristo. O salmista, ele não está preocupado com seus bens materiais, mas por ter perdido seu maior bem, a presença de Deus. O sofrimento, por vezes, revela quem realmente amamos. Revela o que realmente governa os nossos corações. O salmista, ele não chora por bens perdidos, mas pela falta da presença de Deus. Ainda que a gente possa perder tudo, enquanto tivermos Cristo, nós teremos o que mais precisamos. Ponto 2. O ainda de Deus é maior do que o nosso agora. O lamento é uma exposição da ferida para Deus. É uma parte honesta e crua nesse sermão, nesse capítulo. A resposta à alma é onde ele toma as rédeas das emoções. Esse paralelo serve para mostrar dois níveis, duas situações na nossa fé, na nossa vida. O sentimento, onde ele reclama e sofre. Aonde ele está abatido. Aonde há dúvidas. Aonde ele quer dominar ao ponto de ele começar a duvidar de fato de quem Deus é. Mas existe a vontade, que é onde ele ordena a alma esperar em Deus. Ao repetir esse refrão, e o 43 eu não vou poder continuar, mas o 43 é uma continuação desse 42.
Ao refletir esse refrão, o autor nos está ensinando que muitas vezes a tristeza não vai embora na primeira oração. Não vai ser como um passe de mágica que nós oramos agora e acabou, está tudo certo, está tudo resolvido, não há mais problema. Às vezes será necessário pregar para a sua própria alma. Mais de uma vez, 3, 4, 10 vezes, até que finalmente se acalme. É necessário reconhecer que existe uma dor. Fingir que ela não existe também é um grande engano. Por vezes achamos que somos crentes por fingir que a dor não existe. Nos achamos super crentes por fingir que ela não existe. E vemos que o ser humano não é possível suportar fingir que não existe dor. Sabemos que isso se desencadeia em vários problemas de saúde. Mas nós precisamos lutar contra a carne. E lutar contra isso. Lutar contra esse sentimento. Pregando o evangelho a nós mesmos, se necessário. Por isso que os Salmos ele é tão precioso. Por isso que é tão precioso, e já falamos aqui algumas vezes. Se possível, faça o seu devocional nos Salmos. Leia uns Salmos por dia. Ore aqueles Salmos. Medite sobre aqueles Salmos. É necessário pregar para nós mesmos. O desespero de uma corça, ela termina numa água física. Mas para o cristão ele termina na rocha eterna, que é Cristo. Como diz o nosso catecismo, quem já fez o discipulado do catecismo na primeira lição, vocês vão lembrar. Qual que é a nossa única esperança na vida e na morte? Ela responde que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é uma resposta que nós precisamos dar a nós todos os dias. Na alegria e na tristeza. Porque não somos de nós mesmos. O ainda de Deus é maior que o nosso agora. A batalha não é a falta. Não é a falta. A batalha não é a prova da ausência de Deus. Mas pode ter certeza, meus irmãos, que se estamos diante do deserto, e de fato o Senhor o chamou, Ele irá cuidar para que esse deserto cause mais desejo e anseio por Ele. O maior perigo que sofremos no deserto não é o sofrimento. É tornarmos indiferente durante o sofrimento. Esse é o maior perigo. Ponto 3. A única maneira de vencermos o abismo é na cruz. A cruz é onde o abismo é vencido. Para o cristão, o ainda é Cristo. O ainda é Jesus Cristo. No alto do Hermon, ou nas profundezas do Jordão, o cristão olha para a cruz. Na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós, mesmo sentindo o esquecimento de Deus, tivéssemos a garantia eterna de que jamais seremos desamparados. Ele é o Deus da nossa vida.
porque deu a vida por nós. Na cruz, Jesus sofreu a verdadeira deserção para que nós tivéssemos a rocha. Ele foi um servo ferido para que hoje pudéssemos saciar pela água viva. E por último, irmãos, anseie pelo lar. Assim como a corça, o grande dia acontecerá e voltaremos para o nosso lar. Deixaremos esse mundo corrompido, que por vezes zombam de nós, zombam da nossa fé, zombam da volta de Cristo, com piadas como, está demorando para voltar, né? Vocês falam disso faz muito tempo já. Como salmista, nós somos peregrinos. Estamos em terra estrangeira, mas ansiosos pela volta, com a convicção de que um dia Ele voltará para buscar-nos, para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, te louvamos, porque o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza. Estamos seguros em Tuas mãos. Não permita, ó Pai, que nenhum de nós saia daqui nessa manhã com qualquer tipo de dúvida sobre isso. Ainda que os problemas e as dores venham tentar sufocá-los, ainda que os problemas e as pessoas venham falar cada vez mais, que eles possam ter a convicção de que em Cristo nós estamos seguros. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos nas nossas batalhas, nos nossos problemas. Cuide de cada casa, de cada lar, de cada família, de cada trabalho, de cada relacionamento. Cuide de cada filho que está aqui. O Senhor sabe da batalha de cada um nessa manhã. O Senhor sabe o que cada um tem passado e sofrido. E só o Senhor pode confortar. Sabemos que na cruz o abismo é vencido. Ainda que nós não vejamos, ainda que a gente não consiga ver, pensar ou imaginar uma solução, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e por isso podemos descansar. É isso que nós te pedimos essa manhã, ó Pai. Cuide da sua igreja. Fortaleça cada um. E que o teu nome seja louvado por cada um de nós. É isso que te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém.